Yo soy Bernarda Romero Vázquez, integrante de las Patronas. En aquel tiempo, un 14 de febrero del año de... Meu nome é Bernarda Romero Vasques e eu sou integrante de Las Patronas. Foi em 14 de fevereiro de 1995, eram 7h30 da manhã, quando a minha mãe me mandou ir comprar pão e leite para o café da manhã. Do lado de lá do trilho do trem tinha uma lojinha e eu fui com uma das minhas irmãs até a lojinha comprar o pão e o leite que a minha mãe tinha pedido. Íbamos a desayunar. Essa é a Bernarda. Bernarda cresceu em um vilarejinho de menos de 4.000 habitantes chamado Guadalupe, no interior do México. Ela cresceu em uma casa simples, ao lado do trilho do trem, com seus pais e suas 5 irmãs. Foi nessa casa que no dia 14 de fevereiro de 1995, sua mãe a pediu que fosse com a sua irmã ao mercadinho, localizado do outro lado do trilho do trem, para comprar pão, leite e queijo. O que ninguém imaginava era que aquela ida ao mercadinho para comprar café da manhã mudaria a vida da família Vasques inteira, para sempre. Eu sou Amanda Areias, e você está ouvindo Seguimos, um documentário em áudio de 4 episódios sobre a imigração latino-americana em direção ao norte. Essa é uma história, basicamente, de sonhos quebrados, trazendo relatos e informações raramente mencionados nos noticiários. Porque para compreender a questão migratória nessa parte do mundo, é necessário mais do que ler manchetes. É necessário coragem, memória e uma boa dose de senso crítico. Esse é o episódio número 2. Não venham. Então, esse dia, eu estava voltando da lojinha com os pães e leite. E a minha irmã estava comigo também trazendo pão e leite. E a gente estava andando de volta para casa, quando a gente viu o trem chegando. Então, a gente decidiu esperar pelo trem, antes de cruzar o trilho de volta para casa. E o trem estava vindo. Não vinha muito rápido, estava um pouco lento. E a gente decidiu esperar que o trem passasse antes. E o trem começou a passar. Era um trem de carga, não era de passageiro. Mas os primeiros vagões tinham 3 pessoas, 3 homens. E eles gritaram pra gente, dizendo que estavam com fome. E a gente não fez nada. O trem continuou passando, e depois de mais alguns vagões tinha mais gente. E essas pessoas gritaram de novo pra gente, dizendo que estavam com fome. E a gente não fez nada. E o trem continuou passando. E nos últimos vagões tinha mais gente, tinha umas 10 pessoas, mais de 10. E essas pessoas gritaram de novo: a gente tá com fome! E foi nessa hora que eu joguei a minha sacola de pão para eles. E a minha irmã fez a mesma coisa, jogou para eles os pães e leite que a gente tinha comprado pro café da manhã. E o trem foi embora. E já se foram? Quem eram aquelas pessoas no trem pedindo comida às 2 meninas, décadas atrás? Esse era um trem de carga, não era um trem de passageiros, mas tinha um homem se equilibrando em vários vagões pedindo comida e água. Bernarda também achou estranho que eles falavam diferente, tinham sotaque. De onde que eles vinham? Para onde iam? Assim que os migrantes chegam no México, pela fronteira sul, seu novo desafio é chegar ao norte do país, na fronteira com os Estados Unidos, fugindo dos cartéis, da polícia migratória e de qualquer outro risco que possa surgir em seus caminhos. Existem 2 formas principais de fazer essa jornada. A primeira é de ônibus, mas os migrantes não conseguem pegar ônibus oficiais, de agências, porque além das passagens custarem caro, também é necessário mostrar documentação para embarcar nos ônibus. E lembre-se que essas pessoas entraram sem documentos no país. Existem também os ônibus informais, o que muitas vezes é uma opção, mas esses ônibus são basicamente controlados pelos cartéis. E já sabemos que nos cartéis não dá para confiar, né? Além de cobrarem preços caríssimos, muitas vezes eles levam as pessoas para os lugares errados, ou ficam dando voltas por horas e horas e, ao final, as entregam basicamente no mesmo lugar de onde saíram. Outra opção, além dos ônibus, é o que muitos conhecem por La Bestia. La Bestia é uma rede de trens que cruza o México inteiro. São trens de carga, não de passageiros. Mas os migrantes pulam nesses trens em movimento e o utilizam como uma forma de viajar pelo país e chegar até a fronteira norte. O La Bestia também é conhecido aqui no México como o Trem da Morte. E não é à toa. Os perigos de usar o trem para se locomover pelo país não são poucos.
O trem praticamente não para, e os migrantes fazem a viagem inteira em cima dos vagões, ao ar livre. Passam por túneis e curvas sinuosas em alta velocidade. São mais de 3.000 quilômetros do sul ao norte do México. E enquanto eles estão em cima do trem, por muitas horas e muitas vezes dias, eles não podem pegar no sono. Muita gente cai com o trem em movimento e morre. Muita gente é mutilada, perde pernas, braços. Os migrantes têm que esperar por horas e horas para pular do trem em lugares desconhecidos e evitar agentes de polícia migratória ou grupos criminosos. E o trem continua, muitas vezes deixando corpos para trás. A Bernarda não sabia de nada disso naquela tarde de fevereiro de 1995. Ela apenas viu o trem passando, viu homens que tinham um sotaque diferente pedindo comida e deu a comida que sua mãe lhes havia encargado de comprar a esses homens. E voltou para casa sem comida e sem dinheiro, de mãos vazias. Dice mi mamá, mija, ¿y el pan que te encargué dónde está? E a sua mãe ficou brava que vocês voltaram para casa sem o café da manhã e sem o dinheiro? Eu pensei que ela ia me dar bronca, mas não, ela não falou nada. Eu falei, ai mãe, é que estava cheio de gente no trem e eles estavam falando que eles estavam com fome. Eu dei tudo para eles, o pão e o leite que você me mandou ir comprar. E ela falou, não se preocupe, minha filha, não se preocupe. Então a gente começou a fazer o café da manhã com umas outras coisas que a gente tinha lá. Começamos a cozinhar uns ovos com queijo, uns tacos. Eu comecei a cortar cebola. A gente se sentou para comer e eu falei, mãe, aquelas pessoas no trem, eu acho que elas não são daqui. Eles falam diferente, eles têm um sotaque. De onde será que eles são? E a minha mãe me respondeu, sim, minha filha, de onde será que eles vêm? E eu acho que a minha mãe ficou pensando nisso. Era um domingo. Umas horas depois, à tarde, chegaram as minhas outras irmãs em casa. Então a minha mãe reuniu a gente, todas as irmãs, e falou, filhas, eu quero pedir um favor para vocês. Eu fiquei pensando em algo e eu queria pedir o apoio e a ajuda de vocês para uma ideia que eu tenho. E a gente perguntou o que era, qual ideia. E ela respondeu. Eu fiquei pensando no que a Bernarda falou. E eu quero cozinhar uns tacos para essas pessoas no trem. E algumas das minhas irmãs riram, outras reviraram os olhos do que minha mãe fala. Vocês vão me ajudar, sim ou não? Eu só preciso saber se vão me ajudar ou se não vão me ajudar. E a gente falou, ok, se você quiser, a gente ajuda. E as minhas irmãs pensaram que ela queria fazer isso nos próximos dias, que ela ia acabar esquecendo. Mas não, ela queria começar agora. Então a gente começou todo mundo a cozinhar. Uma começou a fazer feijão, outra fez arroz, outra começou a fazer os ovos. E eu saí para comprar tomate e tortilha para fazer os tacos. E umas sacolinhas para colocar a comida dentro. Quando estava tudo pronto, ela mandou a gente empacotar. Então a gente começou a empacotar várias sacolinhas de almoço, com 2 colheres grandes de feijão e 2 de arroz. Em outra sacolinha, a gente colocava os ovos e as tortilhas. E ficamos bastante tempo empacotando. No final, deu umas 30 ou 40 sacolinhas de almoço. E a gente esperou. A gente não sabia que horas ia passar o trem. Quando eram umas 3, 4 da tarde, a gente escutou o trem passando de novo. Então a gente correu até o trilho com as sacolinhas de almoço. E no trem tinha gente de novo. E a minha mãe pegou uma sacola e começou a oferecer em direção ao trem, balançando a sacolinha. Então a gente fez a mesma coisa. A gente imitou ela. Cada uma pegou uma sacolinha de comida e ficou balançando em direção ao trem. As pessoas no trem olharam para a gente sem entender o que a gente estava dando. O trem estava em movimento. Um homem pegou uma sacola, abriu e, quando viu o que era, começou a gritar para as outras pessoas: comida, comida! Então todas as outras pessoas começaram a pegar sacolinhas e toda a comida que a gente tinha feito acabou, muito rápido. E a partir dessa vez, a gente começou a fazer isso todos os dias. Todos os dias, até hoje, a gente vai entregar comida no trem. Y ya, así comenzamos. Y ya del diario comenzamos a estar dando la comida. Estuvimos como 6 o 7 años. Hoje, mais de 30 anos depois daquele 14 de fevereiro, Bernardo e suas irmãs continuam indo diariamente ao trilho do trem entregar comida aos migrantes passando por lá. Já chegaram a entregar 30 quilos de arroz e 30 quilos de feijão a 800 migrantes por dia. A imigração passando por aquela vilinha no interior do México nunca parou. E elas também não.
Com o tempo, elas foram conversando com aquelas pessoas, nas vezes que o trem parava, e foram entendendo quem elas eram e de onde vinham. E aí foi onde começamos a perguntar, bueno, ustedes de onde vienen ou de onde são? E teve uma vez que o trem parou e deu tempo de conversar com eles. E a gente começou a perguntar: de onde vocês estão vindo? E de onde vocês são? E eles iam respondendo. Um falou: eu sou de Honduras. Outro disse: eu sou de El Salvador. Outro: sou da Guatemala. Eu sou da Nicarágua. E a gente perguntou: por que vocês estão aqui? Ao que um deles respondeu: é que a situação lá de onde eu sou está muito crítica. E um outro falou: está muito complicado. E a gente não tem dinheiro, não tem trabalho, não tem nada. Então a gente está subindo para ver se a gente encontra trabalho, tentar entrar nos Estados Unidos. Não há trabalho, não há nada, diz. E vamos para arriba a ver que sale, se entramos ou não entramos nos Estados Unidos. O nome da vilinha onde Bernarda mora é Guadalupe. E Nossa Senhora de Guadalupe é a santa padroeira do México. Então Bernarda e suas irmãs se autodenominaram Las Patronas, ou seja, as padroeiras, dos migrantes que por lá passam. Hoje, o Las Patronas, além de cozinhar e entregar comida aos migrantes no trem, também é um albergue e presta diferentes serviços aos migrantes que passam por lá. É um grupo composto apenas por mulheres, senhoras, que passam todos os seus dias recebendo e alimentando esses migrantes. Bueno, yo siempre he sido como una persona que, não é fácil, o caminhar de ellos não é fácil, porque se não los sequestran. Eu sempre falei que não é fácil. O caminho deles não é fácil, porque se eles não são sequestrados, eles são roubados. Se não são roubados, eles são deportados, são esfaqueados. Sempre tem alguém para tirar o pouco de dinheiro que eles têm. Os cartéis, a polícia, eles correm perigo o tempo todo, de todos os lados. Essa é a Norma, uma das irmãs de Bernarda e coordenadora do Las Patronas. Seja lá quem for, mas faço bem. Faço bem, faço bem, faço bem, e não se canse de fazer o bem. Porque fazer o bem não custa nada. O que sim vai te custar é o contrário, é fazer mal aos outros. Norma é quem toma conta do projeto. Ela é responsável por meio que tudo que diz respeito ao Las Patronas. A parte financeira, a parte prática, burocrática, midiática. Norma é um bom exemplo de alguém que dedicou uma vida inteira ao próximo, sem esperar absolutamente nada em troca. O terreno onde é o albergue, Norma recebeu de herança de seu pai. Não pensou duas vezes em tornar esse presente em albergue e hoje quem o usa não é ela, e sim os migrantes que por lá passam. Norma já viu de tudo. Já recebeu migrantes doentes, mutilados, machucados. É ela quem dirige a caminhonete que o projeto recebeu como doação para o hospital quando chega alguém muito machucado. Uma vez, em 2008, ela já estava dormindo quando foi acordada por alguém batendo em sua porta às 11h30 da noite. Senhora, senhora, socorro! Norma levantou, foi até a porta e lá encontrou uma mulher desesperada, com outros 3 homens. Senhora, meu marido está no trem, ele está doente e precisa da sua ajuda. O trem estava parado. O marido dessa mulher estava lá, no trem, e ao pedir ajuda, lhe contaram sobre o Las Patronas. Então ela veio com 3 companheiros buscar a ajuda de Norma. E ela não falou mais nada, só falou que ele estava doente. Então eu falei, calma, me espera aqui, eu vou pedir pro meu marido me emprestar a caminhonete para eu te ajudar. E eu achei que ele estava doente da garganta, do estômago, algo assim. E eu ia trazer ele aqui para o albergue para ele descansar e se recuperar. Isso era o que eu estava pensando. Então, quando eu cheguei no trem, o trem estava parado e estava muito lotado, cheio de gente. E sempre que eu saio de casa em direção ao trem, eu faço as minhas orações. E peço ao Senhor para que me ajude, para que Ele esteja comigo. Então eu cheguei ao trem e estava lotado. E a primeira coisa que eu pensei foi como eu vou ajudar esse tanto de gente. Mas hoje eu não estava aqui para eles. Eu estava aqui para ajudar o moço que estava doente. E eu senti que eu estava protegida. Eu senti como se tivesse um manto de proteção e paz em cima de mim. O que me deu uma paz muito profunda. E eu perguntei à mulher, onde está o seu marido? E ela apontou para cima do vagão e falou, ele está lá. E eu perguntei o que ele tem. E ela respondeu, é que queriam abusar de mim. E ele me defendeu. Mas por ter me defendido, os homens esfaquearam ele. E ele está muito mal. Nessa hora, eu fiquei desesperada. Eu falei, ai meu Deus, não pode ser, pelo amor de Deus.
Eu perguntei quão mal ele estava, e ela me respondeu: ele está inconsciente, senhora. Eu pensei, meu Deus do céu, esse homem vai morrer. E eu falei, tá, olha, vamos procurar uma forma de baixar ele do trem sem machucar mais. Porque o trem estava parado e os vagões são muito altos. Ele estava em cima de um dos vagões. Então começou a vir mais gente para ajudar. E os homens que vinham ajudar começaram a conversar sobre como eles iam descer o moço que estava inconsciente, sem machucar ele mais ainda. Então eu trouxe a caminhonete mais perto que eu pude do trem. A gente colocou uns papelões e uns cobertores na caçamba e eles baixaram o moço machucado assim, crucificado. Como assim crucificado? Seguraram um dos braços dele de um lado e depois o outro do outro lado, abertos. E os que estavam embaixo seguraram os pés dele, assim, juntos. Quando eu olhei para cima, ele estava sendo baixado com os braços abertos e os pés juntos. A cabeça caída para um lado, inconsciente, com as facadas no corpo. Ele era Jesus, crucificado. Eu vi Jesus nele. Ele era o Jesus negro. O meu corpo inteiro se arrepiou com essa cena. Era como se Jesus estivesse falando comigo. Falando, olha para mim, eu tô aqui. Eu sigo aqui. Então, quando eu vi essa imagem, foi uma cena muito forte. Quando eu vi a imagem de Cristo sofrendo, esfaqueado, eu falei, é você. Você tá aqui. Você tá nos trilhos do trem, no corpo de um migrante. Entonces, cuando vi esa imagen, cuando vi la imagen de ese Cristo sufriente, de ese Cristo acuchillado, yo decía, ay, Dios mío, ahí estás tú y ahí quieres el servicio. Os homens então o colocaram deitado na caçamba da caminhonete e Norma dirigiu até o hospital mais próximo. Mas chegando lá, se recusaram a atendê-los, pois ele não tinha documentos. Norma dirigiu então até outro hospital, um pouco mais longe. Então a gente foi para outro hospital, numa cidade mais longe. A gente chegou lá com o moço esfaqueado, inconsciente, na caçamba da minha caminhonete. E também se recusaram a nos atender. Falaram que não. Então eu falei, como pode ser que vocês fazem um juramento de salvar vidas e agora vocês não podem salvar essa vida? E o médico respondeu, eu não vou me meter em problema, senhora, porque ele é ilegal. Yo no me voy a meter en problemas porque es una persona ilegal. Le dije, no es un ilegal, es un ser humano. Antes que nada es un ser humano. Norma então ligou para um amigo que trabalhava com primeiros socorros e explicou a situação. Falou que o homem estava com uma febre alta. As instruções foram que ela levasse ele de volta para o albergue, desse um banho frio nele, limpasse as feridas e fizesse curativos. Norma passou em uma farmácia, comprou os remédios necessários e voltaram para o albergue, com ele ainda inconsciente. Deram um banho nele, cuidaram das feridas, deram os remédios e rezaram. E eu não voltei para casa essa noite. Eu passei a madrugada no albergue com eles, acordada. No dia seguinte, às 6:30 da manhã, o sol nascendo, o homem acordou. Ele abriu os olhos, olhou ao redor e perguntou, onde eu estou? El medicamento había hecho ahora sí su trabajo y yo creo que más que... O Cristo Negro, como apelidou Norma, pois era um homem negro e Norma, de ascendência indígena, não acredita em um Cristo branco, ficou mais de 1 mês e meio no albergue, se recuperando das facadas que havia levado ao proteger sua esposa de um estupro. E depois seguiram viagem. Lhe perguntei se ela havia recebido notícias deles depois que foram embora. Sobreviveram? Conseguiram chegar aos Estados Unidos? Foi um 25 de dezembro. A gente estava aqui conversando quando o telefone toca. Eram eles. Eles ligaram para agradecer e para contar que estavam nos Estados Unidos. Eles disseram, a gente está ligando para contar que a gente conseguiu cruzar. Estamos aqui. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram por nós. E depois disso, a gente nunca mais ficou sabendo deles. Dijeron, madre, nada más es para decirles que pues logramos cruzar. Gracias por lo que hicieron por mí, por haberme ayudado. Gracias a mi madrecita, a mi abuelita. Eu passei uma tarde inteira com a Norma, a Bernarda e outras integrantes do Las Patronas, ouvindo suas histórias. Depois de cada dia de entrevistas que eu fazia no México, eu voltava para o meu hotel assustada. Voltava frustrada com o mundo, com raiva.
Eu ouvia histórias de estupros, sequestros, torturas, deportações e ficava pensando como pode o ser humano ser tão cruel. Como pode ter tanta gente fazendo mal a outras pessoas e seguindo suas vidas normalmente, sem culpa, sem peso na consciência? É uma crueldade num nível que é difícil de conceber, que me surpreende muito. Mas, ao mesmo tempo, eu também conversei com muitas pessoas como Norma e Bernarda. Conversei com ativistas, com assistentes sociais, voluntários, pessoas que dedicam uma vida inteira ao outro. Pessoas que abrem mão de seu próprio bem-estar e conforto, de uma vida mais fácil, que todos queremos, para ajudar sem receber nada em troca. E essas conversas me davam esperança. Eu conversei também com pessoas que passam por coisas tão inimagináveis, e vê-las assim, sorrindo, dando risada, contando suas histórias, ainda dispostas para a vida, mesmo depois de tudo que passaram, é algo que sempre me deixa com um sentimento um pouco contrastante. Eu fico meio confusa mesmo, sabe? O mundo é um lugar bom ou um lugar ruim? As pessoas são genuinamente boas ou cruéis? E eu não tenho uma resposta. O ser humano pode ser muito filha da puta, mas ao mesmo tempo também pode ser incrivelmente generoso. Mas o que eu sei e o que eu tenho entendido nesses últimos anos, entrevistando pessoas por aí e ouvindo suas histórias e trabalhando em diferentes frentes, é que independente do mundo ser o lugar majoritariamente ruim ou majoritariamente bom, eu sei de que lado eu tô. Eu sei de que lado eu quero continuar seguindo e eu sei o tipo de pessoa que eu quero ter ao meu lado. Pessoas que me dão mais força e que me fazem acreditar num mundo melhor. Como Norma. Bom, voltamos à nossa história. Os migrantes chegam, então, de trem ou de ônibus na fronteira norte do país. A última etapa antes de chegar ao tão sonhado destino final. Para entender melhor essa fronteira, eu conversei com Osvaldo. Osvaldo é coordenador de um programa chamado Water Drop, em uma instituição chamada Border Angels, que atua na Califórnia, nos Estados Unidos. So, Border Angels is a non-profit organization here in San Diego that's been established since 1984. A Border Angels é uma organização sem fins lucrativos aqui em San Diego, que existe desde 1984. O nosso foco é nos direitos dos migrantes, mas também em direitos humanos no geral. Dentro disso, nós temos diferentes programas e atividades em prol dos migrantes em San Diego, Tijuana e ao longo de toda a fronteira. E a gente faz diferentes atividades dentro dessa comunidade também. Uma dessas atividades, a mais importante, que a gente vem fazendo desde 1994, é deixar água no deserto. Há 32 anos, nós estamos levando água para o deserto. A gente faz isso por causa da militarização da fronteira, o que tem levado pessoas a cruzarem áreas cada vez mais perigosas e remotas, como o deserto, as montanhas e outros tipos de lugares, como os grandes rios no Texas, por exemplo. O que leva as pessoas a arriscarem suas vidas cada vez mais e mais. E, infelizmente, muitos morrem nesses caminhos cada vez mais perigosos. Isso não é uma coincidência. Isso é uma política que tem sido sustentada pelo governo dos Estados Unidos. Uma política de prevenção através da dissuasão. Esse é o nome. E é um mecanismo para tentar fazer com que menos pessoas cruzem a fronteira de forma ilegal. É por isso que a gente leva água para o deserto, na região da fronteira. A gente guia um grupo de voluntários e vamos para áreas onde sabemos que houveram mortes recentes de imigrantes, nos últimos dias, semanas ou meses. E a gente deixa galões e garrafas de água potável espalhados por essas áreas. A principal causa de morte na fronteira entre o México e os Estados Unidos é a desidratação. Tem muita gente morrendo de sede. Também tem mortes por hipotermia, no frio das noites, e hipertermia, no calor das tardes. Tem gente que morre caindo do muro ao tentar cruzar. O deserto mata os migrantes de muitas formas diferentes. Quando a Border Angels fica sabendo de alguma morte recente na região em que eles atuam, eles identificam o trajeto desde onde o corpo foi encontrado até a fronteira e vão deixando água potável, kits médicos, cobertores e casacos pelo caminho, para quem passe lá no futuro. O grupo de voluntários, liderado por Osvaldo, provavelmente já salvou muita gente da morte. As patrulhas que atuam na área encontram centenas de corpos de imigrantes mortos todos os anos na fronteira entre o México e os Estados Unidos. Essa é a fronteira terrestre mais letal do mundo. Estima-se que já foram encontrados corpos de mais de 10 mil pessoas nesse último século.
Muitos corpos nunca são encontrados. Muitos migrantes se perdem tentando cruzar e nunca voltam a encontrar o caminho. Eu queria ir até o deserto, ver de perto e com os meus próprios olhos como é um lugar que tantas pessoas colocam sua vida em risco cruzando. O programa Water Drop era a oportunidade perfeita para isso. Esse grupo de voluntários na Califórnia que caminha 8 horas deserto adentro, uma vez ao mês, deixando galões de água potável em locais onde houveram mortes recentes de imigrantes. Eu me inscrevi e fui aceita, mas poucos dias antes da caminhada, eu recebi um e-mail de Osvaldo dizendo que infelizmente eles não poderiam me aceitar, pois eu não era cidadã estadunidense e participar desse trabalho voluntário poderia ser perigoso para mim, considerando o governo atual. Eu expliquei a minha situação. Falei que estava trabalhando em um projeto independente sobre imigração nessa região. Queria os Estados Unidos somente para isso e que tomava responsabilidade completa por qualquer coisa que pudesse vir a acontecer comigo. Osvaldo falou que ia conversar com o restante do time e que me daria uma resposta final no dia seguinte. Mas a resposta seguiu sendo não. Ele pediu desculpa. Disse que eles costumavam aceitar voluntários turistas, mas que, por mais que o trabalho que eles façam seja de ajuda humanitária e completamente dentro das leis, houveram muitos casos recentes de não-cidadãos estadunidenses sendo perseguidos por se envolverem em constituições que vão contra a ideologia do governo atual. Pois é, eu estava no país da democracia e da liberdade, e não podia fazer uma caminhada de ajuda humanitária completamente legal pelo deserto. We felt that we had to set a policy to prevent that from happening. We've seen recently that people who have been posting on social media have... A gente precisou fazer algo para prevenir que essas perseguições continuassem acontecendo. A gente tem visto recentemente que pessoas que postam nas redes sociais falando mal do governo têm tido seus vistos revogados ao tentar entrar nos Estados Unidos, ou estão sendo deportadas por terem postado algo em suas redes sociais. E agora, com tudo isso acontecendo com ICE, a gente precisou tomar medidas para que os nossos voluntários estejam o mais seguros possível. É lógico que a gente não pode controlar o que cada um faz em sua vida pessoal, ou o que posta. Mas se tem alguma coisa que a gente possa fazer para que as pessoas não estejam em risco de perder seus status nos Estados Unidos, seja de imigração ou de turismo, a gente faz. Precisamos que os nossos voluntários estejam seguros. Mas também é importante deixar claro que o que a gente faz, tudo o que a gente faz aqui, é completamente dentro da lei. É tudo 100% legal. É um trabalho de ajuda humanitária que é protegido pela Constituição. Everything that we're doing is legal. Everything is 100% legal. It's a humanitarian aid work that is protected by the law, and although there's people who may not feel that way. O Osvaldo nasceu em San Diego, na Califórnia, e é filho de um homem mexicano que cruzou a fronteira ilegalmente aos 18 anos. Quando eu lhe perguntei por que ele fazia o trabalho que fazia, ele me respondeu que era porque ele tinha raiva. Há 10 anos, estudando sobre a história de seus antepassados e sobre a questão da migração nessa parte do mundo, ele foi entendendo como as coisas funcionam e não gostou do que estava vendo. Mas ele não sabia o que fazer com a raiva que ele sentia. Então o professor lhe falou sobre a Border Angels e lhe aconselhou trabalhar com eles. The reason behind that was because if I am seeing all these injustices inside my community, Eu via todas as injustiças que acontecem dentro da minha comunidade, e agora eu vejo o impacto global e como isso afeta o lugar que eu moro. Tendo nascido e vivido toda a minha vida em uma cidade fronteiriça, e tendo a capacidade e a possibilidade de fazer algo a respeito, e convencer as pessoas ao meu redor para também fazerem algo a respeito, para estarem cientes do que está acontecendo. Eu senti que era uma forma de contribuir em uma frente que, naquela época e até hoje, envolve e preocupa tanta gente. O Osvaldo concorda comigo quando eu digo que é necessário organizar a raiva. Quanto mais a gente aprende sobre o mundo, mais furiosos ficamos. Me perdoa o palavreado, mas tem muita coisa fodida acontecendo em muito lugar, e a sensação de impotência vem forte. Então a raiva é importante. A raiva é motor de mudança. Ela não pode ser ignorada ou reprimida. Ela precisa ser organizada. Sem ela, Osvaldo não estaria coordenando caminhadas no deserto para deixar água para migrantes. E Norma não os estaria alimentando diariamente nos trens. É importante que a raiva não fique só no discurso e nas redes sociais. Que ela vire ação.
What's funny is, well, I guess not funny, but what is interesting is a couple years ago. Sabe o que eu acho engraçado? Bom, engraçado talvez não seja a palavra certa. Sabe o que eu acho curioso? É que alguns anos atrás, acho que logo depois do Trump ser eleito pela primeira vez, em 2016, um grupo da Pensilvânia veio nos visitar. A gente levou eles até a fronteira e eles disseram: nossa, já existe um muro enorme aqui. Eles não sabiam disso. Pelas notícias, eles tinham a impressão de que naquela área não havia nada e que as pessoas simplesmente estavam entrando em massa. Mas a fronteira e o muro estão aí há muito tempo, né? Eu lembro do muro desde que eu era criança. Ele já estava lá, pelo menos na área de San Diego. Ele começou em 1994 com a Operação Gatekeeper, quando começou essa militarização toda. E todo o metal das chapas usadas na Guerra do Vietnã foi reaproveitado para construir esse grande muro, para impedir que as pessoas atravessassem. Então, para alguém que nasceu em San Diego e que viveu perto da fronteira desde criança até hoje, é difícil dizer que mudou muito, porque para mim a fronteira sempre foi militarizada. Teve um momento em que algo realmente virou uma chave, que foi depois do 11 de setembro. A travessia passou a ser muito mais difícil por causa das perguntas dos agentes e da tecnologia que eles passaram a usar. Quando eu era criança, eu tenho lembranças vagas de como era antes do 11 de setembro. Mas o que eu me lembro com muita clareza é do Muro Grande. E olhando para ele agora, essa administração está construindo um muro mais alto e implementando mais tecnologia na região. Mas não é que antes não tinha nada. E conforme o tempo passa e a tecnologia avança, eles vão continuar implementando mais tecnologia na fronteira para impedir que as pessoas atravessem. Recentemente, por exemplo, a gente testemunhou que a gente já sabia que estava acontecendo, mas a gente viu os drones que têm sido usados na Palestina e em Israel para vigilância, e que agora estão sendo implementados aqui também. O muro que divide os Estados Unidos do México não começou com Trump. Militarizar fronteiras e deixar o acesso a elas cada vez mais difícil é uma estratégia que muitos países utilizam para tentar lutar contra o deslocamento forçado. Países como Estados Unidos, Reino Unido e Austrália dificultam o acesso às suas fronteiras e lavam suas mãos ao dizerem não venham, é muito arriscado entrar aqui. Sem mencionar que quem transformou essas fronteiras em lugares arriscados e perigosos foram, em muitos casos, eles próprios. Propositalmente. Eles precisam dessas pessoas morrendo desidratadas no deserto, afogadas no Mediterrâneo, sufocadas dentro de caminhões para provocar medo e assim intimidar a imigração. Eles acreditam que ao aumentar as dificuldades e o horror do caminho vão fazer com que pessoas deixem de cruzar. Mas na verdade, o que eles realmente fazem é apenas aumentar as dificuldades e o horror do caminho. Países como os Estados Unidos adotam um discurso dissuasivo. Eles falam, não cruze nossas fronteiras, porque isso implica muitos perigos. Mas o perigo são eles próprios. A migração sempre vai existir. Pessoas não vão parar de migrar. Na maioria dos casos, ficar onde se está é ainda mais perigoso do que fazer essa jornada. A vida de um imigrante, desde que sai de seu país, é uma sequência de desafios e tragédias. Primeiro é o desafio de conseguir o dinheiro para migrar, agarrar os filhos e sair de casa. Depois vem as caminhadas intermináveis, as fronteiras nas mãos de guardas corruptos, as extorsões, as mortes, as torturas, o estupro. E é praticamente impossível que não caiam, em algum momento, nos tentáculos do crime organizado. A rota de imigração latino-americana é uma das mais longas e perigosas do mundo. A Instituição Médicos Sem Fronteiras, que vem atuando em várias localizações ao longo da rota por mais de 10 anos, afirma que a violência pode ser tão extrema que eles frequentemente tratam pacientes que perderam completamente suas próprias funções e autonomia. Essas pessoas saem de suas casas procurando uma vida melhor e melhores oportunidades e encontram, no lugar, roubo, tortura e morte. Não é de hoje que a rota para chegar aos Estados Unidos passando pela América Latina é difícil e cheia de perigos. Mas muita coisa tem piorado desde que o atual presidente, Donald Trump, chegou ao poder. Trump classificou a chegada de solicitantes de asilo, tanto adultos como crianças, como uma ameaça à segurança nacional. E seu governo implementou um conjunto de diferentes políticas para 1. Impedir que esses migrantes cheguem aos Estados Unidos e 2. Expulsar do país os que já estavam lá. Especialistas argumentam que essa resposta agravou a crise humanitária na América Latina, violou a legislação dos Estados Unidos e infringiu normas internacionais de direitos humanos. Trump criou uma política de tolerância zero para a imigração indocumentada e também para solicitações de asilo nos Estados Unidos.
Ele segue construindo um muro na fronteira sul do país e também cancelou todos os pedidos de asilo que o país recebia. Se você é um imigrante pobre ou se corre perigo no seu país, problema seu. Nos Estados Unidos você não entra mais. O Pepe, a Carmen e a Hannah, que conhecemos no episódio passado, não podem voltar à Venezuela e à Etiópia. Mas também não podem mais entrar nos Estados Unidos. E agora? Para onde essas pessoas vão? Quais são suas alternativas? Respondo essas e muitas outras perguntas no próximo episódio de Seguimos. Eu sou Amanda Areias, criadora, roteirista e apresentadora de Seguimos. Esse é um documentário em áudio, completamente independente e sem fins lucrativos. Nos vemos na semana que vem. Até lá, não esquece de seguir o podcast no seu tocador e nos dar uma nota. Obrigada!